Olá, gente. A paz de Cristo a todos e um bom dia. Eu sou o pastor Jason Lima. Eu tenho gravado vídeos mais evangélicos, né, sobre doutrina, teologia e procurado ajudar pessoas que precisam de orientações bíblicas. Mas agora eu me sinto também no dever de gravar esse vídeo para falar da situação do Brasil, né, dessa conjuntura que nós estamos vivendo, já que, obviamente, não há uma alienação entre a Bíblia e a nossa vida é, odierna, né? Nossa vida existencial, nossa vida como cidadãos. Então, nós estamos aqui com esse propósito, ok? Eu quero, a princípio, pedir a vocês a compreensão de vocês, porque eu não estou num ambiente fechado, né? E a vizinhança está fazendo reforma, então vocês vão ouvir barulhos paralelos, mas eu espero que não dificulte a comunicação, tudo bem? Quero também iniciar lendo um texto bíblico é, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 14, que diz assim: Por isso diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse texto para nós, né, para aqueles que estão ainda alienados da situação em que é, estão vivendo. Bom, eu quero iniciar dizendo que esse momento que nós estamos vivendo não é um momento simplesmente brasileiro, né? Não diz respeito a um único país, no caso do Brasil, e também não é um momento, não é uma situação é, superficialmente política, ideológica. Digo isso porque temos visto, por exemplo, esse movimento de direita aparecendo na Europa, na Itália, por exemplo, temos visto esse movimento de direita aparecendo, no Reino Unido também, embora assim como tochas bruxuleantes, mas tem aparecido pessoas preocupados em preservar os valores. Bom, e também não é superficialmente ideológica, porque é uma batalha cultural, religiosa, né? É uma batalha pelos valores, pelos os costumes, os bons costumes, pela tradição, né? Pelo caráter, obviamente, porque o caráter nasce no berço, né? É, pela educação, né? Porque aprendemos a ser cidadãos na escola, pelo menos por assim dizer, teoricamente, né? Em tese, não desconsiderando o aprendizado no lar, no berço da família, né? Bom, é, mas não é um movimento puramente ideológico, né? Como eu tenho ouvido e visto muitos intelectuais, experts, né, jornalistas falando sobre isso, alguns intencionalmente, outros sem saber, porque muitos até têm é, admitido com humildade que não estão entendendo o que está acontecendo, né? Os institutos de pesquisa falhando, ou pelo menos ou sendo desmascarados, né? Alguns. E muita gente procurando entender e não está conseguindo, né? Entender o que está acontecendo. Porque a coisa é mais profunda do que uma explicação filosófica, né? Ou política pode dar. Né? É uma luta pelos princípios, é uma luta pela ética, né? Pela moral, obviamente, e concomitantemente pela sobrevivência da humanidade. Porque se esse movimento de degeneração social continuar, vai haver também uma degeneração antropológica, uma degeneração social, não é? Uma degeneração biológica, por que não dizer assim? Então, a batalha é muito mais profunda, não é? E aí também atinge o campo espiritual. Não dá para desvincular política, não é? O que nós estamos vivendo agora. É, é,
esse movimento, todo esse movimento, né, reacionário, vamos dizer assim, o movimento é, pela sobrevivência dos bons costumes, não dá para delimitar como movimento ideológico, porque muitos estão dizendo isso, né? Bolsonarismo contra o petismo, é direita contra a esquerda, é muito mais do que isso, certamente, né? Porque isso atinge inclusive as igrejas estão inseridas dentro da sociedade, no meio do povo, né? E obviamente tem os seus valores, a constituição da igreja, espiritualmente falando, é a Bíblia, não é? É a Bíblia. Então, isso também está atingindo, né, é, é, o, o que a igreja ensina, a formação da igreja, né, a posição da igreja na comunidade, na sociedade, certamente, né? E então há um vínculo espiritual aqui, né? Um rabino judeu, ele já disse isso. Ele disse que essa guerra não é ideológica, não é uma polarização ideológica, é mística, não é? Ou seja, vai além do ideológico, do filosófico, do político, é espiritual, né? Certamente. E é escatológica, porque é, para quem assim está mais envolvido com a escatologia, sabe-se que está havendo um movimento mundial, né, para se montar um cenário para a vinda de Cristo, né, para a vinda do Messias. Então, certamente, esse movimento, estamos vendo um aumento da religiosidade, né, de uma busca por Deus. Eu tenho visto pessoas dizendo assim: eu estou encontrando Deus, eu encontrei Deus, eu estava perdido, mas agora a minha vida está tendo sentido, né? Obviamente isso é lato sensu, mas já uma busca pela espiritualidade, né? Certamente. E essa eu diria que é a curva histórica que nós estamos vivendo, né? É uma curva histórica, né? Essa busca pela espiritualidade, quando o racionalismo não está dando respostas às pessoas, eles estão se voltando para Deus. Então vai haver um aumento, sim, da religiosidade, da espiritualidade, e isso um sinal da vinda de Cristo, certamente, né? Agora, nesse campo de batalha, então, está havendo assim sacrifícios de todos os lados, né? Com o esfaqueamento do candidato, que agora veio para o segundo turno, Jair Bolsonaro, né? E quase a morte, né? Quase morte. Então, é um certo sacrifício. E eu sei que muitos inocentes serão sacrificados nesse altar da idolatria, né? Idolatria, da luta pelo poder. Muitos pastores já se pronunciaram, e evangélicos assim, esclarecidos sobre isso. Nós não podemos pender, obviamente, para planos de governo, né? Que contradizem a palavra de Deus. Obviamente que não. Tem um adágio muito interessante que diz que os pássaros da mesma plumagem procuram os mesmos galhos. Então, obviamente, um cristão evangélico, sadio, que tem uma boa noção da palavra de Deus, não vai se vincular a movimentos de esquerdas que são totalmente contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Não é? Por outro lado, eu não quero dizer que, vamos dizer assim, o extremismo direitista também é bom. Nós buscamos um ponto de equilíbrio, não é? Um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio tem a ver com honrar a Deus, com temer a Deus, como diz o versículo-chave do livro de Provérbios, né? Temer a Deus é o dever de todo homem, de todo ser humano, então temor a Deus, honrar a Ele, não é? E procurar manter os valores que a palavra de Deus nos ensina, certamente, né? Um texto muito citado, mas deve ser, sim, é aquele que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Temos visto a degradação, a degeneração social e espiritual, etc., de países que abandonaram a Deus, principalmente na Europa, né? Principalmente na Europa, como estão esses países que abandonaram a Deus, a Alemanha, que foi berço da reforma, né? A França, a Suécia, tantos países que abandonaram a Deus e hoje estão em um caos
social e espiritual muito grande, não é? Aqui na América é, Latina também está acontecendo isso. O próprio Estados Unidos, que teve governantes que não temeram a Deus, também entrou num espiral descendente terrível, não é? E agora com o governo de Trump tem melhorado, né? Graças a Deus. E o Brasil é, na verdade, uma liderança na América Latina, né? O Brasil tem uma posição muito importante e dependendo do tipo de governo, não é, que o Brasil tiver, vai influenciar, obviamente, os países vizinhos, não é? E precisa combater, já que é um país, vamos dizer assim, eminentemente cristão, né? E tem muitos evangélicos, muitas igrejas, então deve combater toda é, é, essas ideologias, né? Esses crimes sociais que vêm sendo cometidos aqui, principalmente pela Venezuela. Bom, Venezuela, Cuba, né? Nicarágua. Agora, eu quero me dirigir agora aos crentes, né, salvos em Cristo principalmente, e aqueles que temem a palavra de Deus, que querem que a Bíblia seja a sua constituição também espiritual, a sua bússola, querem que a Bíblia seja a sua carta magna, né, sua regra de fé e conduta. Eu quero me referir a você. Nós estamos em um momento muito sensível, né? O Brasil está em um momento muito sensível. Você sabe disso, você tem visto isso, porque se tem uma coisa que os crentes têm sido, são é, acompanhantes da situação, né? Ativistas, até políticos, estão bem ligados nos noticiários, etc. E eu quero dizer a você primeiramente, né? Cuidado com as opiniões intelectuais de pessoas que só têm uma visão secular das coisas, não têm uma visão espiritual, né? É uma meia visão. Então é bom, de fato, a opinião de pessoas que têm tanto a visão secular como a visão espiritual, como dizia o teólogo Karl Barth, né? A Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra mão. Essas pessoas, sim, estão entendendo melhor a conjuntura, mas pessoas que só têm uma visão política e filosófica, né? Ideológica, sociológica da situação, estão perdidos. Então eles vão soltar muitas opiniões, e opinião, na verdade, não é certeza, né? Opinião é dúvida, né? A opinião para na dúvida, obviamente. Então, mas procure orientação de pessoas que têm uma visão espiritual da situação, né? E escatológica da situação. Então, estamos, de fato, em um momento muito sensível. É, o Brasil está nesse momento. Há uma guerra espiritual aí por trás de tudo isso. Há uma guerra espiritual muito grande, certamente, não é? E nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Porque lembre-se do que o apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é carnal. Nossa luta não é carnal, mas é contra as potestades e os principados, os poderes no mundo espiritual da maldade. Procure enxergar além do que você vê. Procure enxergar além do visível, né? Procure enxergar o invisível. E você vai ver que nossa luta não é carnal. Existe aí, né, toda uma guerra espiritual, e muita gente não está vendo, né? E pessoas que estão buscando agora, na verdade, os seus apoios, né? Ou na luz ou nas trevas. Mas que realmente há pessoas que estão ocultamente buscando seus apoios ou na luz ou nas trevas. Inclusive, eu vi uma notícia esses dias que o presidiário, né, Lula, então, esteve numa reunião ali buscando apoio, conselho espiritual, né? Ele, obviamente, nós estamos ainda num país livre, não sei até que ponto, mas no país livre, e que as pessoas têm o direito de buscar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, né, onde quiser. Mas veja bem onde você está colocando o seu pé e a quem você está se vinculando, porque existem muitos crentes e líderes evangélicos que estão se vinculando às trevas e não estão vendo isso, não estão sabendo disso. Então, muito cuidado para você não se achar lutando contra o próprio Deus e contra a Igreja de Cristo. Né? Muito cuidado com isso.
Então é hora de você escolher um lado e o lado certo, certamente, né? O lado certo. Então veja a posição que a igreja está tomando, que os líderes evangélicos estão tomando, não é? E não é possível que todos os líderes evangélicos estão errados, né? Tem aqueles que, vamos dizer assim, têm certa distância doutrinária uns dos outros, mas estão se fundindo pelo menos porque estão tendo uma visão comum das coisas, não é? E não há comunhão entre a luz e as trevas, como disse Jesus. Então nós estamos num momento muito sensível e é preciso que a igreja de Cristo, não só fale, nem fique ouvindo farpas aqui e ali, não é? Nem se limite a entender que isso é uma polarização entre direita e esquerda, etc. Não. E outra coisa, não olhe pelo lado do estômago, né? Pelo lado de Bolsa Família, né? Pelo lado de benefícios sociais, da economia, olhe pelo lado de quem está temendo a Deus. Então, nós estamos numa posição tão sensível que nós precisamos orar e jejuar, porque há uma batalha espiritual tremenda por trás de tudo isso. E a igreja, o papel da igreja é orar, né, para que o Senhor coloque, né, no governo aquele a quem Ele quer. Não é? Vamos dizer assim, a gente não pode dizer como Davi, um homem segundo o seu coração, a não ser que realmente seja uma pessoa cristã, evangélica, fiel a Deus. Mas nós precisamos nos fundir, certamente, orar e jejuar intensamente pelo Brasil. Intensamente, né? Muitos dizem assim, mas as eleições estão praticamente ganhas, não tem como reverter, etc e tal. Muita gente não sabe a capacidade que o diabo tem de mudar as coisas. Muita gente não sabe a capacidade que o diabo tem de enganar. Muita gente não sabe a capacidade que a mentira tem, né, de parecer verdade. Inclusive, a Bíblia diz que nos últimos dias o ministério do engano, que é o ministério do mal, então seria fortíssimo. E Jesus disse, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Veja que você não seja enganado. Veja que a serpente que enganou Eva no jardim não engane você também. Então é hora da igreja se posicionar em oração e jejum pelo Brasil para que Deus coloque lá aquele que teme a Ele, não é? E que vai governar, na verdade, pelo povo, né? pelo povo, pelo bem maior do povo. Então, é isso que eu estou dizendo e eu estou aqui me pronunciando porque eu vejo essa necessidade. Né? O que está aqui, vamos dizer assim, em xeque não é a economia, não é ideologia, não é isso. São as nossas vidas, o nosso futuro, não é? A nossa liberdade, o direito de escolha. Você tá vendo aí que está havendo censura e ameaça de perseguição de pessoas, não é? Então alguém faz uma denúncia e agora vai ser investigado e como é que pode uma coisa dessas? Então nós precisamos orar. Então eu quero dizer a você, né? E aquele que está dormente, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Certamente, né? Nós somos espirituais e somos, obviamente, materiais, sociais, né? Político, porque político significa que vive na polis, na cidade, é a mesma coisa de civis, né? De civil que vive na cidade também, que é latim, polis grego, civis latim. Então quem vive na civis é cidadão, quem vive na polis, que é o mesmo termo em outra língua, é político, é só isso, não é? E nós realmente precisamos fazer nossa parte. Então, a coisa é mais séria do que você pensa e que muitos intelectuais, muitos experts, né, eles nem sabem o que está acontecendo por trás dos bastidores, né, eles não sabem, estão querendo entender, dando opiniões incongruentes, obtusas, confusas. Não se confunda com isso, né? Principalmente você que serve a Deus e você que teme a Deus, ainda que não seja evangélico, mas que seja de outras religiões, procure de fato, né, escolher o lado daqueles que temem ao Senhor, tá certo? E use seu voto com consciência e sabedoria. Vamos orar pelo Brasil, Igreja de Cristo. Vamos jejuar pelo Brasil. Estou dizendo isso como um servo de Deus. Não pretendo de maneira nenhuma, não é a minha intenção. Tanto é que eu me preservei até agora para não falar, mas não tem como. É preciso realmente se pronunciar. Tudo bem? Crente salvo em Cristo não é omisso.
E agradeço a Deus por aqueles que se pronunciaram, né? Escolheram a posição certa, o lado certo. Tudo bem? Então, que Deus abençoe a vocês. Até a próxima.